Mundo dos trainees. O mundo dos trainees, você tem que entender que existem plataformas de inscrição e existem consultorias de RH, são duas coisas distintas e é importante você começar a entender desde já. Existem plataformas chamadas Gup, Kenobi, ATS Globe, Across Jobs, 99 Jobs e Chatbot. Alguns nomes um pouco estranhos, talvez no começo, outros já familiares, mas isso são as plataformas, é uma parte tecnológica. E elas não são responsáveis pelo processo seletivo, mas elas ajudam com que a empresa ou a consultoria de RH faça a gestão do processo. Então essa plataforma, por que existe uma plataforma? Foi criada para se gerir processos com 5, 10, 20 mil, às vezes 50 mil candidatos. E essa gestão dentro da plataforma é ali que ficam armazenados todos os seus dados. Então a importância de separar um tempo, de respirar fundo, ter paciência e preencher da maneira mais completa possível. Se pedir foto, você coloca foto. Se trouxer um monte de pergunta, uma série de testes, então reserve um tempo, saiba que você vai ter um tempo para preencher, para ter o currículo melhor abastecido nas diversas plataformas. Algumas vezes você vai ter que começar a escrever o currículo antes, tá bom? Escrever o currículo antes para poder copiar e colar o mesmo tipo, a mesma qualidade de informações. Então é muito comum que a pessoa comece escrevendo numa plataforma e termine em outra com uma qualidade totalmente diferente da maneira como está inscrita. Então é legal você prestar atenção nisso, tá bom? Segundo ponto importante, as consultorias de RH. Cada consultoria tem uma pegada. Algumas mais inovadoras, outras mais conservadoras, outras mais de vanguarda. Então é muito importante que você vai começar a ver alguns nomes e os principais processos do mercado são organizados por algumas consultorias, não são muitas consultorias. Aqui eu listei 6, que são as 6 principais do mercado. Então se você trouxer, por exemplo, Companhia de Talentos, Across, 99 Jobs, Share RH, Matchbox e Eureka. Cada consultoria ela vai ter uma pegada diferente dos processos, você vai sentir diferença nos processos porque a maneira como a consultoria organizou esses processos tem a ver com o DNA, com o estilo delas, com a maneira delas enxergarem esse processo. E algumas vezes vai ser a própria empresa que conduz o processo, tá bom? Ela pode utilizar uma plataforma e, ao mesmo tempo, ela mesma conduzir todo o processo de seleção. Legal? Todos os processos seletivos, de maneira geral, eles vão seguir uma mesma ordem, o mesmo fluxo. Então você tem fase de inscrição, fase de testes, fase de dinâmica de grupo, online, painel de negócios e entrevista. Todos os processos eles servem como um funil. Os processos seletivos foram feitos para filtrar candidatos. Então, quanto mais você participar dos processos, você vai entender que as principais diferenças estão aqui nesse meio, na maneira como as empresas organizam. As plataformas elas estão cada vez mais ajudando com que as empresas vejam os critérios objetivos. Então, se a empresa colocou lá, formandos até dezembro de 2020, se você colocar formado janeiro de 2021, não vai ser passado no filtro. Por quê? Porque o robô não vai entender isso, ele não vai entender essa informação, ele vai considerar dezembro de 2020 ali de forma cravada. Disponibilidade para mudanças em cidades, então às vezes isso pode ser um critério que a empresa pergunta e você colocou, não estou disponível, o robô vai filtrar você por conta disso. Algumas empresas, algumas áreas podem exigir formações específicas, às vezes uma área muito técnica, quer uma formação específica de engenharia, algumas vezes uma empresa quer uma pessoa com formação ligada à área, outras vezes não. Então tudo isso serve para que a plataforma brinque com os dados de acordo com os números de vagas. Às vezes a empresa tem 20 vagas, mas não são 20 vagas na mesma área, ela tem 20 vagas em áreas diferentes. Então ela vai olhar para a tecnologia da informação, o que a gente considera, para a parte comercial, o que a gente considera, para a parte de marketing, o que a gente considera. Então, tudo isso nos processos, entenda que existem essas principais diferenças das consultorias e você com o tempo vai começar a perceber um pouco mais o que muda de uma fase online para outra. Legal? E quais são as etapas online principais, o que muda em geral no mercado de uma consultoria para outra? Você vai notar que algumas consultorias, em geral, algumas empresas têm aberto mão do teste de inglês. Outras têm o teste de inglês um pouco puxado, um pouco difícil, outras mais fáceis, acessíveis. Então, com o tempo, à medida que você preste, você vai começar a sentir. Você vai achar que, programa trainee, inglês avançado. Às vezes o inglês avançado é muito hard a prova. Algumas vezes é mais tranquilo, algumas vezes as empresas estão abrindo mão.
Algumas consultorias, algumas empresas utilizam o famoso clássico teste de raciocínio lógico para medir a capacidade de raciocínio. Tem empresas que atestam lá que uma boa capacidade de raciocínio tem correlação com performance. E por isso as empresas utilizam muito isso, o pensamento lógico, analítico e tudo mais, capacidade de resolver problemas. Por isso existe bastante forte. Existem testes de fit cultural. O que significa um fit cultural? São testes que vão olhar um pouco mais para a sua aderência à cultura, aos valores da empresa. Então, se a empresa é uma empresa mais agressiva no mercado, mais conservadora, se ela incentiva mais o intraempreendedorismo, se ela incentiva mais que as pessoas trabalhem com autonomia ou com hierarquia e por aí vai. Então, esses testes de fit cultural você vai poder entender melhor no decorrer do tempo. Por que eles servem, né? Servem para colocar um perfil que vai jogar mais fácil ali na cultura, no ambiente da empresa, vai ter mais aderência a isso, por isso essa questão. E alguns games online também, tá bom? Algumas consultorias, em geral, tem muito parte de games online, então é legal que você veja exatamente o que está mais travando você nesse momento para os processos. Para você avançar nos processos, para você chegar na etapa do funil ali para frente, você vai ter que ver assim o que mais pega. Será que você está buscando empresas que buscam teste de inglês e você tem que se capacitar mais no inglês? Ou será que você precisa melhorar mais a sua parte de raciocínio lógico? Então, quanto mais desses assuntos aqui foram assuntos que você dominar mais, se sentir mais seguro, mais tranquilo vai ser para você prestar e avançar nas fases iniciais do processo. Acho que esse é um grande desafio seu nesse momento, é saber que você precisa avançar num número aí, determinado número de programas de empresas para pelo menos dinâmica para frente. Porque quando a gente está em dinâmica para frente, a gente vai competir com um número muito menor de candidatos. A gente vai ver isso aqui. Você vai ver que a sua aprovação é possível sim, tá bom? Então muitas vezes você vai começar a avançar nos programas trainees, diferente às vezes de vagas efetivas, que a gente manda currículo, fica no limbo, não sabe o que está acontecendo. No processo, pelo menos você vai seguindo, etapa a etapa, você vai sentindo que você está avançando como se fosse uma esteira ali andando no processo. E aí é importante que você veja, a gente vai disponibilizar a nossa planilha organizadora de vagas. Para que serve essa planilha? Para que você veja em qual fase você está pegando, aonde você está avançando, aonde está melhor ou pior. Então não adianta você só se inscrever, é muito importante que você racionalize um pouco mais, em quantos que eu estou na fase de inscrição. E aí aqui, por exemplo, olha só o que eu quis mostrar aqui para vocês, um número clássico, normal, aqui uma referência, tá? Alguns programas menos 5 mil, 10 mil inscritos, outros programas chegam até 50 mil inscritos. Aqui eu trouxe como referência 20 mil inscritos. Não é todo mundo que se inscreve que já vai para o teste online. Pode ser que sim, em alguns programas, mas na maioria das vezes não, porque as pessoas não completam totalmente as inscrições. Então, às vezes tem 20 mil inscritos, mas não é todo mundo que completou, não é todo mundo que atende aos requisitos básicos, e aí vai para o teste online uma parte disso. Aqui eu coloquei referencial 10 mil, tá bom? Às vezes é 12 mil, 15 mil, mas é um número grande que vai para os testes online, e às vezes você tem teste online em fase 2, segunda parte, você tem algum tipo de game específico. Então, depois que fez os primeiros testes online, do mesmo jeito, não é todo mundo que preenche prova de lógica, prova de inglês e muito menos a parte de corte. Então, algumas vezes a empresa utiliza isso como parte básica para uma segunda fase da parte online. Depois já vem vídeo apresentação mais afunilado. Já pensou a empresa ter que avaliar 10 mil vídeos apresentações? Não tem. Então, se você está sendo convidado para vídeo apresentação, saiba que pelo menos metade das pessoas desiste de fazer. A pessoa não tem tempo, não tem paciência, às vezes não quer se expor. E aí chegam realmente 800 pessoas para resolver uma parte de case. Veja aqui como é possível, a gente já saiu de um perfil de 20 mil inscritos para 800 pessoas. Eu estou falando aqui de menos de 5% das pessoas que estão aplicadas no programa. Eu estou falando aqui com pessoas que estão nessa preparação, que vão chegar daqui para frente. Então, se você chegou daqui para frente, a sua aprovação é possível sim. Ela é mais possível que uma vaga efetiva, porque eu estou falando de 800 posições para 20 contratados. E aí você vai ver que daqui para frente o jogo é muito possível se você treinar o seu pitch, se você trazer uma simulação dinâmica, se você dominar um pouco as ferramentas para o painel de negócios, se você treinar muito bem a entrevista, você vai ver que isso é possível de avançar. Então,